Bom, minha mãe me lembrou esses dias como é um mistério a gravidez, porque, na verdade, 3 espíritos habitam em mim, né? É muito louco. Tem o meu, tem o do Oliver e tem o Espírito Santo, né? Então, enfim, será uma pregação a 3 aqui. Eu ia pedir uma música, mas, enfim, a gente não precisa cantar. Indo na sequência dos cânticos antigos, é 171, que é Conta as Bênçãos. Eu trouxe ela impressa, inclusive, né? 171, né? 171. Então, em vez de cantar, acho que a gente podia ler como um poema. Quer cantar? Tá bom. É que eu tenho vergonha de ficar aqui na frente quando a gente canta. Vou sentar. Obrigada, gente. Todo mundo que cantou revela que tem no mínimo 35 anos de igreja, né? Porque quando eu nasci eu cantava, assim, um pouquinho depois, né? Mas é um prazer estar aqui com vocês. Como vocês sabem, como dá para ver, estou grávida. A gente está de 7 meses e meio, né, Rô?
E na verdade, eu tinha falado para o Rô, assim, a próxima vez que eu pregar, eu vou falar sobre tal coisa. Só que, como é a última vez que eu vou falar aqui antes do Oliver vir ao mundo, né, sair de mim e tudo, aí eu desisti dessa ideia e pensei em falar sobre ele, sobre a escolha do nome, que nem o Mig fez, né? Mas eu lembrei da Carol, que no final do ano falou sobre o Pedro e como ele era um bebê de paz, que trouxe a paz. Aí as coisas mudaram logo em seguida. Aí eu falei, bom, não vou arriscar, deixa para falar do Oliver assim que ele nascer, que eu conheci um pouquinho mais. Porque, olha, tem uma coisa que a gestação está me ensinando, é que eu não tenho muito controle das coisas, né? Nem do meu corpo, nem do que acontece aqui dentro, enfim. E aí, desses assuntos todos, né, que eu tinha pensado, na verdade, eu queria compartilhar com vocês, assim, a gente está muito agradecido. A gente tem estado muito agradecido, né? Deus tem sido muito bom com a gente. E já fico emocionada. Enfim, e aí por isso que eu lembrei dessa música. Na verdade, o Rodrigo que lembrou, né? O que eu lembrei foi do Salmo 105. Queria que vocês abrissem lá comigo. E, assim, eu sempre fico maravilhada como o Espírito costura os nossos encontros aqui, sabe? Conforme a gente foi, né, convidando o Espírito, enfim, chamando que, né, ele é bem-vindo, falando do correr da história, tem tudo a ver com o que eu preparei para contar e que, na verdade, é o Espírito Santo em mim, né, que preparou. Então, Salmo 105, até o Salmo que a Laura escolheu também, podia ter escolhido ele. Deem graças ao Senhor, proclamem seu nome. Eu estou lendo na NVI, tá? Divulguem os seus feitos entre as nações, cantem para ele e louvem-no. Relatem todas as suas maravilhas, gloriem-se no seu santo nome, alegrem-se o coração dos que buscam o Senhor. Recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença. Lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das sentenças de juízo que pronunciou. Ó descendentes de Abraão, seu servo, ó filhos de Jacó, seus escolhidos. E eu vou parar aqui. Esse salmo, ele continua falando depois, dando um resumão de Gênesis a Josué, assim, né, falando desses feitos e as maravilhas que ele cita no versículo 5. Mas eu queria me ater nesses primeiros versículos. Esse salmo, então, a maioria dos salmos foi escrito por Davi, né, que vocês conhecem, foi um poeta, rei, né, pastor de ovelhas, tal. E ele aparece quase na íntegra também em 1 Crônicas 16. Então, só contextualizando um pouquinho, quando ou para que eu acho que o Davi escreveu esse salmo, né? Ele foi o segundo rei de Israel. Vocês lembram um pouquinho assim que Israel ficou, né, tinha juízes, teve as épocas que e Israel ficou pedindo muito um rei porque os outros povos tinham reis. E aí o primeiro premiado, né? Que eu não sei quem que foi premiado, Saul ou o povo, né? Enfim, mas foi o Saul. E o reinado de Saul foi marcado por, assim, bastante conquistas enquanto o Senhor estava com ele, mas também de obediências parciais, vai? Saul começou a obedecer essa parte que interessava para ele, essa parte que nem tanto, né? Depois de um tempo ele teve uma relação muito difícil com Davi, né? De uma inveja obsessiva, assim, foi bem conturbado. E durante o reinado de Saul, dá indícios de que assim o povo esqueceu bastante das coisas de Deus, ou que lembrou em partes, né? As partes que o Saul reforçava, aquilo lembrava. Então, Saul morreu, Davi assumiu como segundo rei de Israel, ungido, né? O profeta foi lá, ungiu ele e tudo mais, escolhido por Deus. E uma das primeiras prioridades de Davi foi achar um lugar, né? Ou colocar a arca de volta em Jerusalém e dar um lugar para isso. E aí teve até uma história, né, lá em Crônicas, que a gente pode voltar um pouquinho, 1 Crônicas, que Davi se veste, ele fica dançando e cantando, né, na frente da arca, levando, né, com os levitas, os sacerdotes, tudo, a arca, e a filha de Saul zomba dele, né, porque fala, olha que louco, né?
Mas, enfim, isso não vem ao caso, eu só acho interessante. Então, esse salmo, ele aparece nesse contexto. Quando teve o primeiro culto lá em Jerusalém de volta, com a arca lá e tudo mais, lá, 1 Crônicas 16, chama essa parte de o Salmo de Gratidão de Davi. E por isso que eu lembrei dele. Né? Porque a gente está com o coração bastante agradecido. Deus tem sustentado a gente de jeitos incríveis, né? Nesse ano, né? E então, falando desse contexto, ele foi usado também em outros momentos. Então, tem os judeus, né? O Sérgio estava falando de festas e ritos deles e tudo mais. Tinha duas festas interessantes: uma festa das cabanas ou dos tabernáculos e a outra festa das semanas, também chamada festa da colheita, que depois chamou Pentecostes. E muito provavelmente esse salmo era citado e cantado nessas festas. Qual que é a diferença? A festa das cabanas ou dos tabernáculos era no final da colheita. Então, mais ou menos na época que a gente está, entre setembro e outubro, né, assim, fazendo a correspondência dos meses, o povo se reunia para agradecer a Deus pela fartura, pela colheita, né, pelos frutos que dependem um pouco do esforço deles, mas muito das bênçãos de Deus, né? E interessante é que o povo, era uma semana de festa e ficava hospedado em cabanas. Também porque nessa festa eles lembravam do Êxodo e de como Deus tinha sido bom com os antepassados e tudo mais. Então, né, muito provavelmente ele era cantado nessa festa também. A festa das semanas era no começo das colheitas, então lá por março, mais ou menos, quando as primícias das colheitas eram ofertadas, oferecidas para Deus e tudo mais, e essa era outra festa. Essa festa das semanas, ou das primícias, né, foi chamada de Pentecostes, e tem relato no Novo Testamento de Jesus, tanto na festa das cabanas, quanto nessa, depois virou Pentecostes, né? Mas só uma outra coisa que eu achei interessante, que foi no Pentecostes que o Espírito desceu. Né? E a gente falando bastante do Espírito hoje nas músicas e, né, nos pedidos de oração, compartilhar e tudo, eu fiquei pensando por que será que Deus escolheu o Pentecostes para deixar o Espírito, mas eu acho que até o final a gente vai fazer um pouco mais de sentido. Então, pensando assim, só organizando um pouquinho o Salmo, que já é organizado, né? Mas, então, dos versículos 1 ao 6, que foi o que a gente leu, Davi faz ele faz uma série de exortações. Então, são 11 imperativos que ele faz, né? Povo, faça isso, faça aquilo, não esqueça daquilo, né? E depois, todo o resto, ele faz esse panorama, então, eu até fiz aqui, Abraão, Isaac, Jacó, depois o Israel nômade, José, a ida ao Egito, o aumento do povo, o ódio que os egípcios sentiram porque o povo estava se tornando uma ameaça, Moisés e Arão, as 10 pragas, o êxodo, a nuvem no deserto e o fogo à noite, o maná e as codornizes de alimento, né, a água que saiu da pedra, e depois a posse da terra prometida, né? Então, basicamente, é como se a primeira parte fosse o chamado à adoração e a exortação do povo, e a segunda parte como se o que justifica a gente adorar, né, dar graças e etc. Então, dos 11 imperativos, então ele fala: deem graças, proclamem o seu nome, divulguem seus feitos, cantem para ele, louvem-no, relatem suas maravilhas, gloriem-se no seu nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor, recorram ao Senhor de seu poder. Que eu achei até que tem a ver com o comentário do Sérgio sobre o convite, né, do Espírito vir e soprar sobre nós o sopro. Busquem sempre a sua presença e lembrem-se das maravilhas, dos prodígios e das sentenças de juízo. E eu mais ou menos dividi esses imperativos em alguns que são voltados mais para mim, então de me gloriar, de me alegrar,
alegrar o coração e me lembrar dos feitos. E tem alguns que são voltados para Deus, então cantar, né, para Ele, louvá-lo, recorrer ao poder, buscar a presença, dar graças, né? Então é como na minha relação com Deus. E os voltados para os outros, que é proclamem, divulguem e relatem os feitos, as maravilhas e os prodígios do Senhor. E eu achei isso interessante, né? Porque numa festa comunitária, ele cita ali as 3 relações, né? Porque a gratidão não é só um sentimento, ou a ação de graça não é só um sentimento que eu tenho internamente, né? A gente foi criado para adorar a Deus, mas isso não é feito só diretamente com Ele. Ele é feito também quando eu falo, eu bendigo o nome dEle, quando eu falo das coisas que Ele tem feito para os outros. E fiquei pensando também muito na questão da... Por que ele fala tantas vezes de lembrem-se, né? Recordem-se. Em outro texto que agora que eu lembrei, né? A coisa de marcar na testa dos mandamentos de Deus e tudo mais. Por que tem tanto isso na Bíblia, né? Eu arrisquei pensar que a memória, na verdade, é uma coisa coletiva. Que a gente se esquece muito rápido do que aconteceu com a gente. Né? Principalmente das coisas boas, convenhamos. E fiquei pensando, por exemplo, a gente tem diversos memoriais, museus. Para que serve isso? Para lembrar coletivamente do que aconteceu, do que não pode mais acontecer, né? Lembrei a gente teve a oportunidade de ir no campo de concentração em Dachau, que foi um dos pilotos, né? Não foi principais, mas assim, foi um dos campos de concentração piloto. Então eles testavam técnicas lá que se davam certo, eram, né, expandidas para outros. E lá tem uma praça inteira, um espaço vazio e uma placa dizendo "ni vida", ou tipo, em várias línguas, né? Nunca mais, nevermore, never again, tal. E aquilo me marcou, estava comigo, eu chorei, assim, porque é um espaço vazio e só dizendo isso, nunca mais. E a gente sabe que, assim, é o nosso desejo, mas que voltou a acontecer. Acontece tudo o que aconteceu lá, e talvez em outras proporções, por outros motivos, mas como nossa memória é curta, né? E precisa de uma placa, de uma praça gigante vazia, só para dizer, nunca mais, né? Tem tantos outros exemplos, né? O Museu da Memória dos Direitos Humanos, o Museu da Resistência, aqui em São Paulo. Fiquei pensando também, voltando um pouquinho lá para trás, o arco-íris, depois do dilúvio, né? Por que a gente... A ceia, por que a gente precisa disso? Parece que nossa memória é curta como humanidade. E aí, na segunda parte, né, que ele meio justifica o porquê que a gente adoraria, daria graças a Deus e alegraria o coração, enfim. As histórias citadas, eu pensei que são histórias de milagres, de covardia, de falta de coragem, né? Quando ele cita Abrão, Moisés, por exemplo, histórias de luta, de traição, injustiça, né? Tanto de José quanto de Jacó, histórias de incerteza, insegurança, também de fartura, colheita, prosperidade, de cuidado e sustento divinos, muitas provas de amor e cuidado divinos, né? Quando ele fala do maná, das codornizes, da água saindo da pedra, enfim, histórias de paz, de libertação, e a gente podia elencar um monte de outras, mas pensando assim, que ele não fala precisamos gloriar o Senhor porque Ele só faz coisas boas, porque só somos protegidos dos outros povos, etc., né? Ele fala de traição, ele fala de falta de coragem, de covardia, ele fala de coisas negativas, né, também. Então eu queria que a gente pensasse um pouquinho na nossa própria história, que histórias que a gente conhece, ou qual desses temas que talvez pegue um pouco mais e que a gente precise se lembrar, porque parece que rever o passado também diz um pouco para a gente o que né, essa ansiedade, ou né, a música que a Maga escolheu, assim, diz para a gente como lidar com o futuro também, né? Então, que tema de história que você consegue pensar
na sua própria história, na da sua família, ou talvez que você ouviu aqui na comunidade, que seja que você precise se lembrar hoje. São histórias de traição, de injustiça, são histórias que relembram sustento ou cuidado divino, né? E o que esses feitos e maravilhas do passado apontam para o nosso futuro? Não vou dar muito espaço para compartilhar agora, mas guarda aí no bolso. E eu não vou dar o espaço para compartilhar agora, porque é um exercício que a gente tem que fazer, mas que eu já quero falar da próxima coisa, que é exatamente o contrário do que eu estou fazendo, tá? Que eu dei o nome para essa pregação de Conta as Bênçãos, e não só no sentido de contar do cântico que a gente cantou, né? Então, contar, olha, foi tal, mas de contar e proclamar. Né? Então, é exatamente o oposto que eu estou fazendo agora. Se você lembrou, muito obrigada, guarde no bolso, mas a gente vai ter uma oportunidade de fazer isso mais para frente, se der tempo. Mas, então, Davi exorta o povo a contar as bênçãos, a proclamar, a dividir elas. E eu entendo que é nossa responsabilidade como comunidade, né, como corpo, a gente registrar isso, a gente passar para as próximas gerações, a gente, inclusive, passar para as outras gerações que vieram antes da gente. A Gláucia foi muito sábia na oração dela, isso me tocou também, assim, o quanto que, independente de que fase da vida que você está, o quanto você consegue aprender, né? A Laura também falando, quando a gente se prepara aqui, na verdade a gente aprende, né? Mas quanto que a gente consegue aprender ouvindo o relato dos outros, ouvindo as histórias dos outros, né? Quando você é criança, porque você não tem muita experiência de vida mesmo, né? Quando você é jovem, porque também não tem muita experiência e está testando, né? Então, a maternidade eu consigo entender que é uma grande lição de não ter o controle de nada, mas porque eu vi também outras mães, né? E etc. E quando você já tem mais percurso de vida, também é sua responsabilidade contar isso, não guardar, né? Por isso que a gente tem essa diversidade grande de idade, enfim. E aí, falando de emoção, dia desses a gente estava... Eu estou grávida, óbvio, né? Mas eu sou muito emotiva. E claro que os hormônios podem ter a ver, mas a gente estava aqui na igreja e tocou o elefantinho, né? A música do elefante, que vocês sabem, a gente fala, vamos cantar uma música para as crianças, mas quem sempre pede são os adultos. Não sei porquê, só uma observação. Mas aí o Rodrigo olhou para mim e eu estava, né, chorando. Aí ele, nossa, amor, mas você chorou com o elefantinho. Mas para mim o símbolo daquilo, né, a condução daquele culto, assim, o que o Espírito estava tocando em mim, é exatamente porque eu acho tão bonito. Você vê assim, idosos ficam de pé, fazem os gestos e ficam, né, por exemplo, eu não vou citar ninguém, mas vocês sabem, né, um exemplo, e ficam procurando, cadê as crianças da igreja? Vamos fazer junto, né? E isso é tão precioso. Eu fiquei tocada porque é a comunidade que a gente escolheu para criar nosso filho, né? E como eu acho isso precioso mesmo, né? Enfim, então é só um exemplo, assim, é lógico, passinhos e tal, mas assim, como é precioso a gente ouvir as histórias, e as histórias de bênção, né? E a gente contar conforme a gente tem elas também, porque no auge dos meus 33 anos de vida, eu tenho já algumas acumuladas para contar e para lembrar também, né? Enfim, a gente... Eu nessa fase, né, estava vendo um documentário do Netflix que chama O Começo da Vida, não sei quantos viram. E lá eles citam, que é tudo assim, né? Aí você começa a ler umas coisas que... baby center, é tudo de maternidade, enfim. Mas aí tem um experimento bem interessante lá que fala sobre aprendizagem de línguas. Até compartilhei, minha mãe está aqui, ela está fazendo um curso sobre o processo neurolinguístico da criança aprendendo línguas, né? E eles fizeram uma comparação, então, as crianças expostas a uma segunda língua, mas que viam pela TV, então, aulinhas para crianças, né? Acho que era japonês, vocês lembram? Quem assistiu? Lembra desse experimento, não?
Enfim, então as crianças viam na TV a musiquinha, supondo que é japonês, musiquinha em japonês, não sei o quê, a professora falando, isso é aquilo, nananã, e um outro grupo, controle, que tinha quase a mesma lição, só que com uma professora presencial. Né? E ela ensinando e cantando a musiquinha com as crianças e tudo mais. E no final de um tempo, de X lições, X aulas, eles fizeram um comparativo quanto que essas crianças lembravam e tal, e quanto que essas daqui lembravam. E as que tiveram a experiência relacional, era assim, gigante a diferença de quanto mais elas sabiam ou tinham aprendido, né? Tanto pela relação com as outras crianças, e era criancinha assim, 2, 3 anos, uma coisa que você fala, nossa, né? Como que vai saber 2 línguas? Então, tanto por essa relação, quanto com a relação com a professora. Então, mostrando que a gente, como ser humano, a gente aprende relacionalmente. Né? A Thalita me contar uma situação que ela ficou lá, né, rompendo em FEP com a Laura, né? É muito mais valioso do que eu ler numa mensagem de WhatsApp, daquelas de, né, enfim. Então, por isso que a gente tem essa responsabilidade de contar as bênçãos. Deixa eu ver. Certinho. Gente, vocês têm uma sorte que eu sou bem sucinta, sabia? Mesmo com a música, faltam 5 minutos e eu já estou caminhando para o final. Então, agora sim, eu queria dar o espaço para a gente pensar nas bênçãos ao longo da nossa vida pessoal. Então, se você precisar fechar o olho para isso, fique à vontade. Se quiser ficar de olho aberto também, fique à vontade. Então, você consegue lembrar de alguma bênção, alguma história ligada à provisão de Deus? Você consegue lembrar de alguma relacionada a questões de saúde? Ou alguma relacionada a uma situação de libertação, de livramento? Você consegue lembrar de algum milagre? De alguma situação de sustento? Ou de alguma demonstração clara de cuidado divino? Seja por forma de um milagre direto divino, seja por forma de outras pessoas? Se você conseguiu lembrar de alguma dessas, queria convidar a gente a fazer uma oração no estilo que a Tati convidou a gente na semana passada, que foi a ideia da Vera, né? Nessa coisa de tecer. Então, que cada um fale uma frase de ação de graça. Nas palavras da Tati, se passar de 5 palavras está errado. É para ser mesmo uma demonstração assim, para Deus e coletivamente, do que o seu coração está dizendo. Né? Então, fala uma frase de ação de graça, lembrando dessas histórias ou de uma dessas histórias. Na ordem que você sentir à vontade. Obrigada, Senhor. Muito obrigada. Senhor, pôs novo cântico na minha boca. Obrigada por lembrar da minha família, do meu padrasto. Obrigada por ter sobrevivido. Obrigado por minha família ainda. Obrigado pela minha vida e pela nossa vida. Obrigado pelos meus filhos. Até aqui, Deus. Obrigada por começar de uma igreja. Por teu socorro, Senhor, em inúmeras situações adversas.
Obrigada pelo caminhar contigo, Senhor. Obrigada pelo seu cuidado e cuidado. Obrigado por estar vivo. Obrigado pela paz que excede todo o nosso entendimento. Misericórdia e piedade. Pelos meus amigos. Obrigada. Obrigado por essa igreja. Obrigada pela história que se move independente de mim. Eu agradeço também pela vinda do óleo. No nosso caminhar contigo. Senhor, eu te agradeço pelo seu sustento e pelo seu cuidado. Te agradeço por essa comunidade, por esse tempo que a gente tem e pelo mover do seu Espírito. Senhor, assim como o seu Espírito desceu em Pentecostes, que ele nos ajude a lembrar de tudo que Jesus falou e que a gente possa ser grato por isso, Senhor. Inclusive lembrar da nossa responsabilidade como comunidade de partilhar as suas bênçãos e de aprender com os outros também, Senhor. No nome de Jesus, amém.